Olá, seja muito bem-vinda ao programa Dona da Tua Saúde. Aqui neste programa eu vou ensinar-te as estratégias, as ferramentas e as técnicas para tornares-te dona da tua saúde. Isto é, não dependeres de ninguém para ser saudável e teres a saúde perfeita para ti. Eu sou a Isalinda Damas e o tema de hoje do nosso programa é a minha história. Como cheguei a ser dona da minha saúde e ter a saúde perfeita para mim? Tudo começou bem lá atrás, no ano 2000, quando fiz o meu primeiro curso de desenvolvimento pessoal e comecei a questionar tudo. Comecei, antes de fazer o meu primeiro curso de desenvolvimento pessoal, já andava a questionar tudo, já andava a fazer perguntas a mim mesma: porque é que eu estava neste planeta, porque é que eu estava na família em que estava, porque é que eu estava num trabalho em que ganhava dinheiro mas não me sentia feliz. Na altura eu já ganhava mais, quer dizer, não me recordo, porque era em escudos e eu não me recordo, mas é qualquer coisa à volta de 1.000 euros. Nos dias de hoje, há 20 e tal anos, 1.000 euros era muito dinheiro. Já era empreendedora, aliás, eu sempre tive uma veia empreendedora, a minha alma é empreendedora, mas mesmo assim não era feliz, porque no trabalho onde eu estava era necessário sempre mais e mais, porque o trabalho que eu tive era comunicar. Tinha sido a minha área que eu tinha tirado na escola, tinha tirado a comunicação e tinha tirado ciências da comunicação e o meu primeiro trabalho foi trabalhar numa multinacional americana em que eu estava como agente de seguros de vida e de acidentes pessoais. E eu gostava de falar com pessoas, eu ao início gostava daquilo porque pensava eu que era para ajudar pessoas, mas depois comecei a ver que todos os meus superiores, o que eles exigiam de nós era sempre mais e mais e mais. Então eu ganhava dinheiro, como já vos disse, mas não era feliz. Então depois conheci o meu marido e quando conheci o meu marido, ele estava a viver na Holanda e eu pedi demissão, pedi rescisão de contrato e embarquei na aventura de ir com ele de ir com o meu marido para a Holanda. E lá na Holanda, o nosso médico de família era diferente dos médicos de família e dos médicos que eu tinha. Era diferente do meu médico de família cá em Portugal e diferente dos colegas dele. Trabalhavam nas urgências e nos centros de saúde, que eu ia, a maior parte das vezes ia para as urgências e depois apanhava os médicos que estavam de banco. E eu, antes de ir para a Holanda, todos os invernos ficava muito doente. Tinha amigdalites muito fortes, com temperaturas, com febre que me elevava a temperatura do meu corpo acima dos 39 graus, sofria muito. E quando ia ao médico, o que o médico fazia era receitar-me penicilina e, e era assim a minha vida todos os invernos. Até que fui para a Holanda em outubro e nesse inverno, sem exceção, eu fiquei com amigdalite e fui ao meu médico de família, porque nós na Holanda temos um banco de médicos em que temos que nos inscrever e se mudarmos de cidade temos que nos inscrever
no banco de médicos daquela cidade e assim por aí diante. E o médico de família que me calhou era um médico espetacular, como eu depois vim a perceber. Então lá fui eu para a minha primeira consulta com o meu médico de família na Holanda e cheguei lá a arder em febre, com muitas dores no corpo, com muito frio e com muitas dores na garganta. E ele, depois de me examinar, receitou-me vitamina C, um chá que me descreveu a receita para o chá e um analgésico que só deveria tomá-lo quando tivesse, se não conseguisse aguentar as dores no corpo. E ele disse-me: agora tem aqui isto, a senhora vai para casa e vai deixar que o seu corpo faça o seu trabalho. Vai fazer este chá e vai bebê-lo antes de entrar na cama, para dormir à noite, e depois amanhã de manhã logo vê como é que está. E aquilo surpreendeu-me imenso. E eu comentei com ele e perguntei-lhe, contei-lhe a situação que eu vivia aqui todos os invernos em Portugal, com os colegas dele, e a resposta dele foi: os meus colegas em Portugal são malucos. Não sei se foi bem estas as palavras que ele utilizou, mas foi a emoção que ficou em mim, a energia que ficou em mim, das palavras dele. Ele disse-me: penicilina é a última coisa que se dá a um paciente, e isto depois de nós médicos verificarmos que nem o corpo do paciente, nem aquilo que nós usamos como medicamentos naturais estão a ajudar o corpo. Lamento. E aqueles medicamentos, o analgésico e a vitamina C que ele me tinha receitado, não era para eu ir comprar à farmácia, era para ir a uma drogaria, porque lá eles têm drogarias para venderem medicamentos que não são necessários, que não são necessárias as receitas médicas. E então, como eu estava a contar, ele explicou-me que o corpo sabe o que faz e que nós o que devemos fazer é somente ajudar o corpo a fazer o trabalho dele, porque ele sabe o trabalho que faz. E que a penicilina era a última coisa que se dava ao paciente depois de experimentar tudo e verificar que nada dava resultado. Aquilo mexeu muito comigo. E a partir dali entrei numa jornada, numa demanda de estudar cada vez mais medicina natural, medicina holística, medicina quântica. Pedi-lhe algumas orientações, ele sugeriu-me algumas formações, eu fui fazendo, e o que é certo é que nunca mais parei de estudar, e já lá vão 20 anos. E vou continuar a estudar e a investigar e a experimentar em mim, porque tudo aquilo que eu estudo e investigo, primeiro experimento em mim, depois no meu filho, se ele escolher experimentar, e nas restantes pessoas que estão à minha volta e em quem me procurar para eu ajudar a nível de saúde. Não foi fácil, o caminho de 20 anos não tem sido fácil, tenho tido muitas pedras no meu caminho, mas nunca desisti, e porque cada formação que eu me inscrevo, seja em Portugal, seja noutro país qualquer, para ir aprender mais, é sempre para ajudar-me a mim, a autocurar-me, e com o intuito também de ajudar as outras pessoas. Como eu disse, eu experimento sempre em mim, que é para depois eu poder saber
dizer às pessoas, nestes mais de 20 anos de investigação e estudo de saúde natural, de outras formas de cura, eu percebi, eu sempre quis que fosse tudo o que nós temos no nosso corpo, o que nós podemos fazer com o nosso corpo e com aquilo que a Mãe Natureza, ao sair da porta de casa, nos pode dar. Sempre procurei estudar e investigar formas de cura não agressivas para o corpo humano, por conseguinte, amigas do planeta Terra e da Mãe Natureza. E fiz muitas formações, como já vos disse, algumas delas deixei-as para trás porque não se enquadravam com a minha essência, ok? Portanto, neste momento, a saúde natural e perfeita que eu pratico comigo mesma, com o meu filho, com o meu marido e com quem me procura, é uma saúde que eu chamo de saúde integrativa, porque eu integro as várias modalidades que eu estudei nos mais de 20 anos. E também a medicina alopática. E vocês podem estar a perguntar, mas o que é medicina alopática? Então, a medicina alopática é a medicina que é praticada nos centros de saúde e nos hospitais, graças que já não é somente essa medicina que é praticada nos centros de saúde e nos hospitais. Os médicos, cada vez mais, alguns médicos, não são todos, mas eu tenho sido muito abençoada, que cada vez que eu ou o meu filho precisemos ir ao hospital, por exemplo, o meu filho necessitou de ser operado quando tinha 5 anos, coisa que eu não consigo fazer, né? Preciso da ajuda de cirurgiões. A cirurgiã que o operou era uma médica também com uma mente aberta e deu-me a conhecer uma erva, uma flor, para ajudar o corpo do meu filho a desinchar mais depressa na zona onde foi operado, e que eu não conhecia, e permitiu-me, ela e as enfermeiras da equipa dela, permitiu-me que eu praticasse a medicina que eu acreditava com o meu filho. Eu expliquei-lhes o que é que fazia, o que é que estudava, o que é que investigava, e elas todas permitiram-me que eu praticasse essa medicina. Inclusive, quando o meu filho estava com espasmos corporais, uma das enfermeiras da equipa da cirurgiã explicou-me, já agora ele foi operado num dos melhores hospitais que nós temos no nosso país, aliás, o único para crianças, o Hospital Dona Estefânia, que eu espero que não o fechem, porque há uns anos atrás estavam com a ideia de fechar o Hospital Dona Estefânia. Espero bem que não, porque tem equipas de médicos e enfermeiros fabulosos para lidar com as crianças. E então, como eu estava a dizer, na altura, ela é uma das enfermeiras da equipa dela, que ficou de plantão nessa noite após ele ter sido operado, adverteu-me para o meu filho, quando o meu filho que o meu filho ia entrar em espasmos. Na minha mente eu não sabia, a minha mente não conseguiu perceber o que é que ela estava a dizer. Quando eu vi o meu filho com espasmos corporais, roxo, com tantas dores, e a pedir-me: mamãe, ajuda-me, e eu comecei a praticar aquilo que já tinha aprendido até então, e estive a fazer aquilo que eu para a qual tinha estudado. Portanto, na altura
estava ainda com alguma formação na medicina energética e na medicina holística e na medicina natural, o uso das plantas, mas ali no hospital eu não ia levar plantas, não é? Sem saber se era bem-vindo aquele tipo de tratamento, de ajuda ao corpo físico naquele hospital. Então usei só o que eu sabia a nível energético. E depois do meu filho ter acalmado, a enfermeira, entretanto, eu ia a meio do tratamento e entrou, e foi quando eu lhe expliquei que estudava medicina holística, medicina energética, e que o meu filho tinha-me pedido ajuda e que eu estava a ajudá-lo. E ela bateu-me com a mão no ombro e foi-se embora. E depois quando eu terminei, o meu filho finalmente acalmou, conseguiu adormecer, e depois nós estivemos a falar. E ela quis saber mais sobre aquilo que eu tinha estado a fazer ao meu filho, e estava impressionada como é que o meu filho tinha acalmado tão depressa e os espasmos tinham terminado em tão pouco tempo comparado com aquilo que ela estava habituada a ver. Bom, aquele episódio passou-se, o meu filho recebeu alta, passada uma semana, eu pude lá estar com ele, a médica passou-me um certificado para eu poder lá estar com ele, e eu pude lá estar com ele o tempo todo que ele lá teve até ele receber alta. E fui sempre fazendo aquilo que eu sabia. E depois, no final, a médica disse que ele estava muito bem e que e receitou-me chá daquela flor, que é a macela, para desinchar mais rápido aquela zona onde ele tinha sido intervencionado. Mais uma erva, mais uma planta, mais uma flor que eu adicionei ao meu repertório de ervas, de plantas. Bom, depois tendo passado por esse episódio, eu tive também outro episódio que foi uma criança sempre muito saudável, porque eu nunca lhe dei químicos. Os químicos que lhe dava era sempre em último caso, quando ele já não aguentava com mais dores, e eu perguntava-lhe sempre: queres que a mamãe te ajude ou queres este, que era o químico? E ele escolhia, ora um, ora outro. Quando ele sentia que era certo escolher o químico, eu dava-lhe o químico na mesma. Mas era raríssimo, muito raro, ele pedir o químico. E então houve um episódio em que ele estava a vomitar, estava com muita diarreia, e com vómitos e com muita febre, e ele era pequeno, não me recordo que idade é que ele tinha nesse episódio, só vendo os meus apontamentos, mas ele era pequenino, ainda não tinha ido para a escola. Ele foi para a escola com 6 anos, portanto, ele ainda estava comigo em casa, e fiz de tudo, aquilo que eu sabia para ajudá-lo. A diarreia parou, mas os vómitos não paravam, ele não conseguia comer nada, nem beber nada. Aquilo assustou-me, e eu fui para as urgências do hospital da terra onde nós vivíamos na altura, e o médico estava de serviço. Eu contei-lhe tudo, contei-lhe o que estudava, o que investigava, e ele disse: bom, o que a senhora fez, não sei o que é que a senhora fez, mas o que a senhora fez foi muito bem feito, porque ele está perfeito, está tudo bem, continua a fazer o que está a fazer. Agora, para que ele possa comer e beber, a senhora tem que fazer isto assim, assim. E foi mais uma
dica que eu adicionei ao meu repertório de práticas naturais, ou seja, ele para comer e para beber eu não lhe podia dar em grandes quantidades, porque o corpo, e isso eu esqueci-me, o corpo quando está no processo de expulsar, seja vírus, seja bactéria, seja qualquer micro-organismo que nós tenhamos dentro do nosso corpo, ele está em processo de expulsar tudo, tudo é um corpo estranho ao corpo. E a comida e a bebida não é exceção. Logo, temos que fazer a pouco e pouco, dar-lhe pequenas quantidades de comida, ou comermos nós, pequenas quantidades de comida, pequenas quantidades de líquidos, para que o corpo aceite e não rejeite como um corpo estranho ao corpo. E foi o que eu fiz. Eu segui o que ele me tinha indicado e não precisei de químicos para ajudar o meu filho. E ele sempre foi uma criança que, a dada altura, não foi sempre, a dada altura ele acordava com dificuldade em respirar. E uma vez mais eu pesquisei e investiguei e consegui ajudar o meu filho sem precisar de químicos. Agora, com a situação que nós vivemos nos últimos 2 anos no nosso planeta, passámos 2 anos sem que tenhamos tido qualquer sintoma relativo ao que nós vivemos, que eu não vou estar aqui a mencionar, porque senão cortam-me o vídeo, bloqueiam-me o vídeo, eu não quero. Nós os dois só apanhámos, só tivemos sintomas daquilo que nós vivemos nos últimos 2 anos no mês de junho de 2022. Para quem está a ver este vídeo mais tarde, nós passámos 2 anos e meio e sem sintomas, sempre a fazer a nossa vida normal, sem nos protegermos demasiado, sem fazermos testes, sem colocarmos dentro de nós o que quer que fosse, que não fosse para ajudar o nosso corpo, mas para substituir o nosso corpo, que é o que a medicina alopática faz. Os medicamentos da medicina alopática, infelizmente, não ajudam o nosso corpo a fazer o trabalho dele, o trabalho para o qual ele foi programado, mas substitui o nosso corpo. E era por isso que eu estava constantemente doente, constantemente com amigdalites, e nunca mais tive amigdalites na minha vida, desde que comecei a perceber como é que o meu corpo funciona, como é que funciona o sistema imunitário e como é que eu posso ajudar o meu corpo a fazer o trabalho dele com produtos naturais. A diferença entre quem toma medicação química e quem toma produtos naturais são os princípios fitoterápicos das plantas e dos remédios naturais estão na mesma nos químicos, só que de uma forma mais natural, não tão agressivos como nos medicamentos químicos. Por isso é que a medicina, por isso é que a saúde natural é uma saúde que dura mais tempo e que não agride o corpo. A saúde é mais lenta, nós demoramos mais tempo a recuperarmos de uma gripe, a recuperarmos de uma... Mas, porque o corpo precisa de tempo para fazer o trabalho dele. Nós, quando plantamos uma semente, quando semeamos uma semente, não vamos a correr escavar à procura do fruto dessa semente. Nós deixamos que a semente tenha o seu tempo de germinar, de crescer e de dar o fruto.
com a medicina natural é a mesma coisa. Nós respeitamos o ciclo do corpo, respeitamos o corpo e deixamos que ele faça o seu trabalho. Bom, e com isto, o que eu quero-vos mais dizer? Tive muitos tentativas e erros, né? Como vos disse, fiz formações que algumas eu não uso, porque não são de acordo com a minha essência, não fazem sentido para mim. E neste programa eu vou-te ensinar técnicas, ferramentas que eu aprendi nestes mais de 20 anos de estudo e investigação, para tu poderes conhecer o teu corpo e poderes saber o que é que ele precisa a cada instante. Porque o corpo vai-nos dando sinais. Só temos que perceber que, olha, estou a ter esta erupção cutânea, olha, estou a ter esta diarreia, e perceber o que é que o corpo quer dizer com aquela manifestação física e ajudá-lo, porque ele sabe o que tem que fazer. Como eu estava-vos a dizer, eu e o meu filho tivemos os sintomas daquilo que temos estado a viver nos últimos 2 anos, agora no mês de junho, no início de junho de 2022, e com o meu conhecimento eu consegui ajudar-me a mim e ajudar o meu filho. E mais ninguém teve sintomas. O meu marido estava cá connosco, não teve sintomas. A minha mãe, eu tive em contacto com ela, ela não teve sintomas. Lamento. Porque eu tenho conhecimento para isso. Portanto, podem até dizer que não existe provas científicas da medicina natural, mas existe. Temos muitos médicos a nível mundial e muitos cientistas a nível mundial a comprovarem cientificamente e com estudos científicos, com publicações em revistas científicas e em sites científicos mundiais, de que aquilo que eu tenho estado a investigar e a estudar com eles, com alguns nomes da ciência, que estão com alguns nomes mundiais de cientistas que estão na vanguarda da ciência moderna, é verdade. Temos provas científicas de que tudo resulta, tudo aquilo que eu tenho estudado com eles, para dizer-vos que eu e o meu filho conseguimos sobreviver aos sintomas que tivemos, que pelos sintomas eu percebi que era a situação que tivemos a viver nos últimos 2 anos. Não precisei de fazer testes positivos para saber se estava positiva, se estava negativa. Eu consegui perceber que estava com o agente patogénico dentro do meu corpo e do corpo do meu filho pelos sintomas. Utilizei tudo aquilo que eu tenho estudado e investigado nos últimos anos e melhorámos os dois. Ao fim de uma semana já estávamos bons e não tivemos mais sintomas nenhuns, nem passámos nada a ninguém, ok? Portanto, e é assim, o ser dona da tua saúde, o teres a saúde perfeita para ti. O que eu ensino-te neste programa não é para tu deixares a medicação prescrita pelo teu médico sem o aval dele ou dela, ok? Que isso fique bem claro. Não estou aqui para substituir o trabalho de ninguém. Estou aqui para fazer um equilíbrio, para fazer o lado a lado da medicina alopática com a medicina natural, ok? Uma não pode existir sem a outra. Nós precisamos, mais do que nunca, de unirmos a saúde natural com a saúde alopática. Ensinar às pessoas
como é que elas podem reforçar o sistema imunitário, ajudar o corpo no trabalho dele, ok? Mas, como eu sou muito otimista, eu acredito que cada vez mais vamos encontrar médicos, cada vez mais médicos vão estar interessados em fazer a junção entre saúde natural e saúde alopática, okay? Medicina natural com medicina alopática. Eu tinha tido provas na minha vida de que há médicos interessados em fazer a junção das duas e criar uma saúde que eu chamo de saúde integrativa, em que integramos tudo para o bem de ajudarmos as pessoas, não termos medo de ensinar às pessoas o nosso conhecimento, porque quanto mais quem sabe, quem aprende não depende, ok? Se tu aprenderes não vais depender de ninguém. E não ter medo, porque há sempre dúvidas e é o contacto uns com os outros e o partilharmos uns com os outros aquilo que vamos aprendendo, que vamos investigando, que vamos tendo experiência, é que podemos caminhar juntos para para sermos todos uma humanidade mais saudável e mais em equilíbrio connosco e com o planeta que nos acolhe, ok? O maior benefício de ser dona da tua própria saúde e teres a saúde perfeita para ti é poderes saber, como eu já disse, o que é que o teu corpo te está a dizer. Ok? Porque cada sintoma que apareça no corpo, cada manifestação física que o corpo tem de uma doença, que eu não gosto muito de doença, da palavra doença, porque a palavra doença foi mal interpretada ao longo dos anos, foi-nos incutido que doença é muito mal nós estarmos doentes, mas que também não é normal nós estarmos saudáveis. E é normal nós estarmos saudáveis, ok? Eu, desde que iniciei este caminho de investigação e estudo e prática de medicina natural, de medicina holística, de medicina quântica, eu é raro estar doente. É raro ter o meu corpo com algum agente patogénico dentro dele. A maior parte das manifestações físicas que o meu corpo tem são manifestações do meu corpo emocional, também, que eu depois vou trazer num outro episódio deste programa para tu te ires inteirando de como é que funciona o corpo físico humano, como é que funciona nós sermos seres humanos no planeta Terra. Temos não só o corpo físico, temos o corpo mental, o corpo emocional, o corpo espiritual e o corpo energético, e eles têm que estar em equilíbrio. Porque se não tiverem equilíbrio, depois isso manifesta-se no nosso corpo físico, sob a forma de uma doença. Ok? E precisa de ser sanado. Então, mais coisas que eu fiz aqui, uma lista de coisas que queria falar convosco neste episódio. O que é que acontece se tu não fores dona da tua própria saúde? Então, o que é que acontece se eu não for dona da minha própria saúde e não tiver a saúde perfeita para mim? Estou dependente daquilo que os terceiros possam dizer que é aquilo que é bom para mim. Mas e como é que os outros sabem aquilo que é bom para mim? Se sou eu que estou dentro do meu corpo. Ninguém melhor do que eu que estou dentro do meu corpo para saber o que é melhor para mim. Assim como tu. Ninguém melhor do que tu, que estás dentro do teu corpo, para saberes o que é melhor para ti e para o teu corpo. Okay? Se tu tiveres o conhecimento para isso. E é por isso que eu fundei este canal. Lamento. É por isso que eu
iniciei este programa no meu canal do YouTube e vou colocar nas minhas redes sociais para te dar o conhecimento do que é tu sabes o que é bom para o teu corpo, tu seres a dona da tua saúde e teres a saúde perfeita para ti. Ok? Mais coisas que eu queria falar convosco. Já experimentaste tudo e nada dá certo? Portanto, segue este meu programa que eu vou-te ensinando as estratégias, as ferramentas e as técnicas para tu perceberes aquilo que eu venho 20 e tal anos a perceber, ok? Portanto, em menos tempo tu vais conseguir ser dona da tua saúde e teres a saúde perfeita para ti. Se estás com... tens de começar a prestar atenção aos sinais do teu corpo. Nós termos esse conhecimento é imprescindível para não dependermos de ninguém que nos diga o que é bom para nós. Porque não há ninguém neste universo que saiba melhor do que é melhor para ti do que tu. Basta tu teres o conhecimento certo, ok? E eu, como estava-te a dizer, fundei este programa, Dona da Tua Saúde, para te trazer esse conhecimento, ok? Então, estás cansada de ter as manifestações físicas que tens, portanto, estás sempre com manifestações físicas de doenças, sabe que isso pode ser mudado. Claro que não, se tu estás dependente de medicação química, não pode ser abruptamente, okay? Não podes deixar, vais para amanhã a medicação química, ainda para mais sem o aval do teu médico, ou seja, tudo aquilo que eu vou aqui ensinar-te neste programa, tu vais praticando em ti, vais tomando nota, tomas nota daquilo, de como tu estavas e de como tu vais te sentindo com as técnicas, as ferramentas e as estratégias que eu vou-te passar aqui neste programa. Não o vou fazer já para tudo neste episódio, senão o episódio ficava enorme. Este episódio eu decidi que era para começar, para tu perceberes quem eu sou, contar-te um bocadinho da minha história e como apresentação de quem eu sou, ok? Nos episódios que eu tenho, eu já estou a preparar para gravar mais episódios para colocar neste programa e no meu canal do YouTube e depois nas minhas redes sociais. Eu já tenho um esquema com alguns assuntos que eu quero trazer para ti, algumas dicas, alguns remédios naturais, algumas receitas naturais, como por exemplo o chá que o meu médico de família holandês me ensinou, e tu vais escrevendo tudo, e se estiveres a tomar medicação química, não a vais deixar, ok? Vais fazer exames com o teu médico e ele é que vai dizer, ele ou ela é que vai dizer, olha, vamos reduzir, ou vamos retirar, ou vamos mudar, ok? Tu não, por ti não vais largar nada, ok? Porque isto são 22 anos de investigação e de estudo e de prática em mim mesma, desta medicina que eu chamo de medicina integral, medicina integrativa, perdão. Portanto, eu já sei como funciona o meu corpo. Tu não tens que passar tantos anos para saberes como é que funciona o teu corpo. Porque eu, neste momento, já possuo as técnicas e as ferramentas e as estratégias para tu mais rapidamente perceberes o que é que se passa com o teu corpo, ok? Portanto, a ti que estás a ver este episódio, peço-te que me deixes comentários neste meu vídeo e que
vais contando como é que tu estás e quais as tuas preocupações, quais os teus desejos, o que é que tu desejavas, por exemplo, se tens uma maleita, se tens uma manifestação física, que é aquilo que eu mais gosto de usar, a expressão que eu mais gosto de usar é a manifestação física no teu corpo, já há algum tempo, e que estás a usar medicação para essa manifestação física. Deixa-me nos comentários deste vídeo que eu, se souber, faço algum episódio com aquilo que eu sei para essa manifestação física. Uma vez mais, tu podes seguir, mas que não vais largar a medicação química sem o teu médico ou a tua médica dizer para o fazeres, ok? Tenho intenções de publicar no mínimo 2 episódios por semana com temas pertinentes para tu tornares-te dona da tua saúde e teres a saúde perfeita para ti, ok? Porque é tu a testares em ti com o conhecimento certo, tu adquires a saúde perfeita para ti, que pode não ser para mim, que pode não ser para a tua vizinha, que pode não ser para a tua filha, para o teu filho, para o teu marido, tem que se ir experimentando, mas com as técnicas e com as ferramentas e com as estratégias que eu tenho, é mais rápido, não precisas levar 20 e tal anos a chegar onde eu cheguei, ok? Bom, ficamos por aqui. Foi com todo o meu amor, com toda a minha paixão, porque é uma paixão que eu tenho, é estudar outras formas de cura, menos agressivas e mais de ajudarem o corpo físico e não serem também agressivas para a mãe natureza, porque precisamos dela, porque ela é que nos dá tudo. Os medicamentos químicos são feitos por princípios fitoterápicos das plantas, portanto, se destruirmos a natureza, nem medicamentos químicos temos, ok? E a medicina que eu as formas de medicina natural que eu te vou passar são formas de medicina em que são benéficas para ti e benéficas para todos, para a tua família e para o meio ambiente, para a mãe natureza. Okay? Bom, agora é que é de vez. Até ao próximo episódio. Até lá, ser ainda mais feliz. Do meu coração para o teu, todo o meu amor, toda a minha dedicação. Até já.